depois de um longo processo, né, de 30 dias sofrendo lá, perguntando por que Deus, chegou o resultado do exame da nossa filha. E deu que... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo saindo nesse canal maravilhoso. E antes de nós começarmos, eu já queria te pedir para que você curtisse esse canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E o tema desse vídeo é uma pergunta que me fizeram muito nesses dias, por que que a Rebeca teve essas más formações? Exatamente, por que que a Rebeca teve essas más formações? Foi porque eu e o Lucas temos problemas? Porque foi algo genético, algo que ela herdou, né, da família do Lucas, da minha família? Nós somos parentes? É engraçado que no começo, engraçado não, né? Tudo bom? Na nossa gestação, quando eu descobri que ela estava com essa má formação, eu fiquei me perguntando, né? Veio aquele sentimento de culpa, o que eu havia feito que a Rebeca estava naquela situação, o que nós tínhamos feito que a Rebeca estava naquela situação. Será que foi porque eu comi alguma coisa e aconteceu aquilo? Porque eu apertei ela de alguma forma? Eu não comi o suficiente? Porque no começo eu passei muito mal, não estava comendo direito. E aí veio aquela sensação de culpa. Será que é a minha culpa mesmo, sabe? O que que eu tenho feito? O que que eu fiz, assim, pra acontecer isso? Veio a sensação, será que foi porque eu peguei Covid? Ou a vacina que eu tomei, porque eu tomei quando eu tava ainda grávida. E várias pessoas, sabe, no processo, depois começaram a me questionar o porquê que isso tinha acontecido, se realmente era vacina, se foi porque eu peguei Covid, se foi, sabe, várias questões. E eu sempre procurava um porquê. Sempre procurava um porquê. E não tinha um porquê, né? Eu ainda estava grávida, não sabia o motivo. E eu lembro que teve alguns dias que eu fiquei com algumas crises, sabe, de ansiedade, justamente por querer saber o porquê eu estava passando por aquilo. Por que a nossa gestação estava passando por aquilo. Porque a gente fez alguns exames, eu, o Lucas fizemos exames, pesquisamos a nossa família, se tinha algum quadro, assim, algum problema com rins, com uma formação, se alguém da nossa família também teve esse problema. E a gente não encontrou ninguém, né, com esse problema. E aí eu lembro que a gente ficou se questionando e teve um dia específico que eu acordei bem ansiosa, assim, sabe? Me questionando o porquê, o que eu tinha feito pra aquilo estar acontecendo com a gente. E eu lembro que nesses momentos de ansiedade, de culpa, de sentimento de culpa, eu orava ao Senhor e pedia para ele me consolar, sabe? Para ele cuidar do meu coração, para ele tirar esse sentimento de culpa. E o que eu fazia para ajudar, eu escutava algumas músicas que me acalmavam. Algumas músicas, uma música que eu escutei muito nesse processo foi aquela Descansa, da Estela. Estela? Não sei se é Estela o nome da menina, da cantora. Enfim, eu escutei muito aquela que fala assim, descansa, quem te prometeu garante. Né? Esse mal não é pra morte. E eu lembro que eu pensava muito nisso, sabe? E quando a gente pensa, esse mal não é pra morte. No nosso caso, a nossa filha faleceu depois de três dias, né? E se eu fosse parar para analisar, eu poderia ter culpado a Deus, encontrado alguém para colocar a culpa, né, da morte da minha filha. E algumas pessoas me falaram, nossa, eu te admiro muito porque você poderia ter culpado Deus nesse processo e você não culpou, pelo contrário, você agradeceu a Ele e continuou dizendo que Ele é bom. E quando a gente fala que o mal que a gente passa, o deserto que a gente passa, não é para nossa morte, essa frase de não é para sua morte, ela não está se referindo a uma morte física, mas sim uma morte espiritual, uma morte na sua alma, no seu emocional. Porque às vezes a gente passa por desertos, por dificuldades, que a gente tem desânimo, tem vontade de largar tudo, deixar tudo de lado, de desistir
de fazer, de tentar, de acreditar. E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje. Eu procurava por motivo pelo qual nós estávamos passando por isso. Quando eu estava no dia que a Rebeca nasceu, os médicos me trouxeram um atestado para eu assinar e para eles recolherem um pouco de sangue da Rebeca e saber o porquê que ela teve aquelas malformações, o porquê que aconteceu isso com ela. E eu assinei, eu ainda estava na anestesia, eu assinei, eles levaram. E esse resultado esse exame de genética, né, sairia depois de 30 dias. E aí foi um processo onde eu tive que esperar 30 dias para saber de quem era a culpa. Quem era a culpa que a minha filha estava com aquela malformação? Se era da minha família, da família do Lucas, nós dois, de quem era a culpa? Porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente tá com um problema, a gente sempre fica procurando um culpado. E muitas das vezes não vai ter um culpado. Acontece porque Deus permite acontecer. Ontem nós estávamos na igreja e o meu marido ministrou sobre Paulo e Silas. E aquela mensagem aqueceu tanto o meu coração, sabe? Que eu resolvi falar isso com vocês hoje. Eu não sei se você conhece a história de Paulo e Silas, mas um trechinho da parte da história que conta que eles foram presos injustamente. Eles foram presos e no momento da prisão, eles estavam presos injustamente, passando por uma dificuldade, né? Onde eles perderam a liberdade deles, física, né? O espaço físico, a liberdade física deles, injustamente, eles não desistiram. E mesmo preso, eles continuaram orando e louvando ao Senhor. E quando eles estavam presos, a Bíblia fala, né, que veio um terremoto, quebrou todas as portas, né, a prisão, e aí o carcereiro veio correndo, gritando, achando com medo, né, achando que todo mundo ia fugir. E aí Paulo e Silas gritaram que era para ele ficar calmo e que ninguém estava fugindo, né, que todos estavam ali ainda esperando. E a Bíblia conta que aquele carcereiro ele foi invadido pela presença do Senhor e ele perguntou como que ele poderia ser salvo. E então Paulo e Silas apresentou Jesus para ele. Então o que Deus falou muito comigo com esse trecho, né, foi justamente isso. Tem alguns desertos que a gente passa, alguns problemas que a gente passa, que a gente se vê, que a gente não entende o porquê a gente está passando por aquilo. Por que Deus nos permitiu passar por essa situação? Porque que, no meu caso, eu me perguntava, mas tem tantas mães, sabe, que abortam, tem tantas mulheres que saem assim, vão engravidando sem querer, sem projetar, sem nada. Tem tantas mulheres que querem engravidar e não conseguem. Por que essas mulheres que às vezes nem querem engravidar, engravidam e as que querem não conseguem engravidar ou perdem, como foi o meu caso. O caso de tantas mulheres, né? Tantas mamães. Esse texto, ele me faz refletir que tudo que nós passamos é para a glória de Deus. Sabe, quando eu falo que Deus nos leva ao deserto, mas Ele não nos deixa sozinho, e que o deserto não é para nossa morte, mas pelo contrário é para a vida, é justamente porque Deus usa o deserto para tratar algumas situações que talvez nem sejam na nossa vida. Depois que a Rebeca faleceu, eu percebi que o propósito, ele muitas das vezes não tem nem a ver com a gente. E que quando a gente fala, eis-me aqui para o Senhor, para Deus, quando a gente fala para Deus, Deus me usa que eu seja um instrumento nas suas mãos, Ele vai usar. E às vezes a gente quer ser usado, né, de forma linda, talvez, levando a salvação assim, contando coisas boas, mas Deus às vezes ele procura por pessoas que estejam disponíveis, corações que estejam disponíveis para tratar as pessoas, porque o reino de Deus, a justiça de Deus, ele não tem a ver com o físico, com o material, ele tem a ver com pessoas. E quando tem a ver com pessoas, a nossa vida, o objetivo de Deus nos usar é para tocar outras pessoas. E quando eu entendi isso, e como eu entendi isso? Através da Rebeca. Depois de 3 dias, né? Depois de todo o processo que ela estava na UTI, que nós compartilhamos na internet, que ela estava na UTI, nós não desistimos dela, que ela estava sendo uma guerreira, lutando pela vida dela. A gente percebeu que tantas pessoas foram alcançadas pela vida da minha filha, que estava há 3 dias
de nascida, né? Lutando. E eu recebi tantos testemunhos, sabe? Testemunhos esses que falavam, fazia tempo que eu não orava e eu voltei a orar. Eu queria desistir da minha gestação, da minha gravidez. Eu não vou mais desistir, porque o seu testemunho, a sua experiência me fez acreditar novamente no amor do Senhor. Eu fazia tanto tempo que eu não confiava no Senhor, não acreditava. E através do testemunho da Rebeca, eu voltei a acreditar. Fazia tempo que eu não dobrava os meus joelhos para orar, para falar com Deus. Através da vida de vocês, da Rebeca, eu voltei a fazer isso. Quando eu entendi que a vida da minha filha, que eu passar por todo esse deserto, era para eu transformar a vida de pessoas, aí fez sentido. Eu descobri que eu não preciso de um culpado. Eu descobri que a minha dor, o meu deserto, não era para eu descobrir um culpado, mas na verdade a minha dor, a minha ferida, era para talvez curar e transformar a vida e as feridas de outras pessoas. E eu acompanho muito a Fabiola Mello, não sei se você conhece, mas ela passou por também alguns abortos, está tentando engravidar há tanto tempo, ela também é cristã. E ela cita uma frase que marca muito, sabe? Gerar um testemunho dói. E dói muito, eu sou prova disso. Mas eu venho aqui te dizer que as nossas feridas, a nossa maior dor, ela serve para curar outras pessoas. Assim como Jesus, que inocentemente foi levado à cruz, sofreu toda a dor do Calvário. Ele não merecia, mas as marcas do corpo dele, as marcas das cruz, transforma até hoje a nossa vida e tem transformado tantas pessoas. Teve um momento que o meu marido falou assim, amor, se preciso fosse, eu entregava a minha vida pela Rebeca, eu trocava de lugar com ela. E eu falei, no meu coração eu também pensei isso, com certeza eu faria isso, não teria dúvidas que eu faria isso por ela, porque afinal é a nossa filha. Mas nesse momento que ele falou isso, na hora, o Senhor falou comigo que não precisava disso, porque ele já tinha feito isso. O Senhor, ele já tinha entregado o melhor dele na cruz. Não precisava que ninguém se entregasse pela Rebeca, porque alguém já tinha se entregado. A minha dor e o meu deserto não é para me matar, mas pelo contrário, é para transformar a vida de outras pessoas. E eu quero te dizer que talvez você esteja passando por um deserto, por uma dificuldade, por algo que você não gostaria de passar. E pelo contrário, você às vezes se projetou tanto para algo e nada aconteceu do jeito que você queria. Mas saiba que Deus permite que aconteça algumas coisas para nossa vida, para não só transformar o seu coração, mas para também tocar outras pessoas. E eu creio que a nossa história, nós temos o poder de transformar vidas através das nossas dores, através da nossa história. Então que você possa, nesse momento, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, lembre-se que o Senhor, Ele sempre vai estar com você. Ele nunca vai te deixar de lado, porque Ele é bom. E a misericórdia dele dura para todo sempre. E além do mais, eu sou prova viva que o Senhor, Ele é especialista em cuidar do nosso coração. Porque por mais que eu tinha minha família do lado, por mais que eu tinha todo o apoio do meu marido, eu precisava de algo a mais. E esse algo a mais, só quem poderia me dar era Jesus. E Ele é a nossa força. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa. Então, não fique procurando por uma culpa, por algo, por que Deus, né? Não procure por um porquê Deus, mas sim, para que Deus? Quem eu posso servir com essa minha dor? É difícil, eu sei. Teve um momento que eu falei assim, mas me parece ser tão injusto, né? Eu oferecer a vida da minha filha para pessoas que ela nem conhece, para abençoar a vida de pessoas que ela não conhece e além do mais, além de não conhecer pessoas que às vezes nem merecem. Quando eu pensei nisso, o Senhor já ministrou no meu coração que Deus ele fez a mesma coisa com o filho dele. E olha que não dá nem para comparar, né? Jesus e a Rebeca. Não dá para comparar. Mas quando a gente coloca a nossa vida à disposição do Senhor, Ele nos usa.
e do jeito dele, da forma dele. E depois de um tempo você entende o propósito por conta das transformações de vidas. E depois de um longo processo, né, de 30 dias sofrendo lá, perguntando por Deus, por que Deus, chegou o resultado do exame da nossa filha. E deu que não tinha um porquê. A Rebeca foi escolhida por Deus, 1 em 1 milhão, talvez, para vir ao mundo através da minha vida para transformar vidas. Nós levamos o resultado para o meu médico e ele falou eu lembro das palavras dele. Ele falou dessa forma. Eu creio, ele não é cristão, mas ele falou assim: eu creio que lá no céu tem vários anjinhos e eles recebem alguns papéis, alguns destinos, alguns problemas, e eles precisam escolher pessoas na Terra para quem vai ser o destinado para acontecer para resolver aquele problema. E vocês foram escolhidos para gerar a Rebeca. E eu creio, não nos anjinhos, mas eu creio que Deus, ele olha para a Terra e ele procura alguém que tem um coração disponível, alguém que vai aguentar a carga, alguém que vai suportar, porque Deus, ele nunca vai te dar algo que você não possa suportar. E mesmo que esteja sendo difícil, ele ainda alivia a carga para você. E então eu acredito nisso, que Deus, ele nos enviou, nos usou como instrumento, não somente para trazer à vida uma menininha linda chamada Rebeca, mas também para ela ser exemplo, ela ser um agente de transformação em vidas. Então, não existe um motivo, mas existe um propósito. Hoje eu acredito, creio que a vinda da minha filha foi uma missão de transformação de vidas, não só das pessoas ao meu redor, mas principalmente na minha, porque hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher. Não é qualquer problema que me abala hoje. A Rebeca me trouxe uma força, me mostrou uma força que eu não sabia que eu tinha. E quando eu falo que Deus, ele sabe até onde nós podemos suportar, realmente ele sabe. Então, se agarre ao Senhor. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque eu compartilhei lá no Instagram, ou porque você viu alguém falando da nossa história. E talvez você nem esteja passando por um deserto, mas quando você passar por um momento difícil, seja na sua vida profissional, na sua vida conjugal, qualquer que seja o deserto que você passar, lembre-se que para tudo existe um propósito. E não é o porquê, e sempre para que, Deus? Para quem? E como o Senhor vai me usar? Porque Deus, ele se importa com pessoas. E ele sempre vai querer usar a nossa história para abençoar pessoas. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. E se você puder, manda o link aqui desse vídeo para alguém, para abençoar a vida de alguém. E eu espero que você tenha lindos dias e que nos dias difíceis você possa se lembrar que existe alguém que se importa com você e esse alguém é Jesus. Um beijo forte no seu coração. Fica com Deus e tchau!